Bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem pesado que veio através de um quadrinho underground, Chatwell Manor. E aí galera, beleza? Meu nome é Bruno Novato e galera, antes de mais nada, antes da gente começar essa resenha aqui de hoje, já deixa um like aqui no vídeo, que você sabe que isso ajuda o canal. Não esquece de se inscrever, se for a primeira vez que você está vendo esse canal aqui, está vendo um vídeo pela primeira vez desse canal, já se inscreve aqui, porque eu trago conteúdo de quadrinho direto. E também se você já vem vendo os vídeos e não se inscreveu, cara, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar dessa edição aqui, que foi trazida para o Brasil pela Comic Zone, que é Chatwell Manor. Ela é escrita e desenhada pelo Glenn Head, Glenn Cabeça, né? É até engraçado o nome dele. O Glenn Head, que é um quadrinho autobiográfico de um período da vida dele. Mas antes de falar da história, falar para vocês da edição. Essa edição é capa dura, como vocês podem ver. O papel é um papel de alta gramatura, parece ser o papel pólen, não sei ao certo. Foi trazida, como eu disse, pela Comic Zone. E, cara, eu tava muito ansioso para ver esse quadrinho por causa da premissa dele. Eu já tinha visto algumas resenhas sobre, e eu achei um quadrinho bacana. Eu resolvi dar um voto de confiança aqui. Lembrando que esse daqui veio com bookplate, ó, vou mostrar para vocês. Veio com bookplate, não autografado, mas maneirinho. Bom, e do que se trata esse quadrinho, né? Chatwell Manor é o nome de um internato, de um colégio-internato que se baseava nas tradições inglesas de educação, porém ele se passa nos Estados Unidos. Essa escola é nos Estados Unidos, esse internato. Não fala se ele ainda existe hoje em dia no quadrinho, mas não sei, assim, não acredito que deva existir ainda. Mas, cara, aqui a gente vai acompanhar a infância do Glenn Head, e ele mesmo fala que ele demorou um pouco para poder colocar para fora, assim, né, essa história e tal, porque foi um trauma que ele sofreu, né, na infância. E a gente começa acompanhando já desde o início a ida dele para essa escola. Vou mostrar uma curiosidade rapidinho para vocês. Na guarda aqui, ó, eu achei isso aqui bem bonito, ó. Na guarda vem algumas fotos reais do lugar, né, da escola e tal. Até ele aqui, ó, de moto, que é uma coisa que mostra também no quadrinho depois, e eu achei isso bem bacana. E na outra guarda também, ó, aqui já são fotos dele mais velho e tal. E, cara, isso daqui, para quem não conhece, vamos lá. Chatwell Manor foi o colégio que o Glenn Head estudou durante um certo período, se não me engano foi o 7º e o 8º ano, antes dele ir para o colegial, que ele estudou aqui nesse colégio. E o diretor desse colégio abusava das crianças. Não só no sentido sexual, mas abusava, assim, ó, de agressão física, o cara era insano, o cara fazia de tudo, o cara espancava, torturava, batia, abusava, o cara era louco, mano. Tentava fazer lavagem cerebral nas crianças. Então, assim, aqui já tem, no prefácio, ele já fala dessa experiência que ele teve, e fala que, tipo assim, que não tem nada romantizado aqui. Inclusive, ele cita até que, tipo assim, no prefácio ele escreve a palavra trauma, e ele fala que esse lugar é o único que vai ter essa palavra, entendeu? Porque, tipo assim, não precisa dele falar mais, sendo que você já vai entender o trauma que ele sofreu. Porque isso, assim, ele carregou durante anos e anos. Se não me engano, até ele fala que ele carregou isso por 50 anos, sabe, nas costas. Então, foi uma coisa muito pesada. A história começa com ele indo para esse colégio, né? A mãe dele, os pais dele resolveram colocar ele lá porque ele não ia bem na escola. E aí, tipo, tinham ouvido falar bem do lugar e tal. Resolveram colocar ele nessa escola. Depois ficaram sabendo de tudo que acontecia lá
Mas é claro que, assim, é complicado da gente falar, porque ficar sabendo, você fica sabendo, mas é uma coisa tão pesada que a gente demora a acreditar. Hoje em dia até que não, hoje em dia se a gente escuta falar sobre isso, a gente acredita na hora, porque já teve tanto caso, então assim, já virou uma coisa que você sabe que realmente acontece, sabe? Antigamente eu acho que isso era mais complicado para as pessoas acreditar, ainda mais uma criança falando isso, entendeu? Falando que estava sofrendo abuso, era mais difícil de acreditar. Não que ele tenha falado para os pais, ele não conta diretamente para os pais, muito por vergonha. Esse colégio era um colégio interno somente de meninos, então era tudo homem que estava ali, e eles tinham vergonha mesmo de falar que estava sendo abusado, o que estava acontecendo dentro do colégio. Aí ele conta o dia a dia, assim, no começo do quadrinho é mais contando o dia a dia, né, de como aconteciam as coisas, de como que eles eram tratados na escola. Aí ele ficava, se não me engano, de segunda a sexta nesse internato, e nos finais de semana ele ia para casa, a mãe buscava ele de carro e ele passava o final de semana em casa e tal, mas acabava que, tipo assim, ele tinha que voltar para lá, independente de ter sido uma semana bosta, independente do que estava acontecendo, ele acabava tendo que voltar para lá, sabe? E, cara, falando mais sobre a história, ele dá alguns saltos no período, assim, durante o quadrinho, e eu achei isso uma escolha bem certeira, assim, porque ele conta a parte que ele estava na escola, depois ele pula um certo período, aí conta tudo que acarretou, todo o trauma que ele sofreu, como que ele está lidando com esse trauma hoje em dia não, né? Na época que ele está retratando e tal, todas as épocas ele vai pontuando, sabe? Tudo que ele passou. Ele teve força de vontade pra caramba, é um cara, assim, que acabou vencendo esse trauma, apesar de, tipo, não é uma coisa que deve ter saído de dentro dele, entendeu? Ainda fica, né, resquícios lá dentro, porém ele soube conduzir esse trauma e continuar vivendo, sabe? Não passar isso adiante, que é uma coisa muito comum, né, que a gente vê que de repente, inclusive isso é retratado aqui também no quadrinho através de um amigo dele, que muitas vezes a pessoa passa por um certo trauma durante a infância e ela acaba replicando o que ela sofreu em outras pessoas, em outras gerações. E isso vai se tornando uma bola de neve cada vez maior. Ele não é esse tipo de pessoa, sabe? Ele conseguiu lidar com os problemas dele. E, cara, falando sobre a arte, é muito interessante, porque eu não costumo gostar de arte underground, de traço underground de quadrinho. Vou mostrar aqui umas páginas para vocês, ó, de como que é a arte. Mas não é o tipo de arte que me atrai para comprar uma HQ, sabe? Porém, esse tipo de arte, para quem não conhece, ele é bem escrachado, assim, ele desenha tem muitas cenas assim que parece engraçado, mas é nojento ou é tosco, sabe, de propósito. E o interessante é que a arte, nesse caso aqui, ela agrega, porque é como ele enxergava o mundo a todo tempo, sabe? Tipo assim, ó, uma criança que tá ali, tipo, você não tem aquela, você ainda tem aquela inocência, sabe, de não saber a podridão que existe no mundo e tal. E de repente você se vê de cara com um cara tão escroto desse, que causa tanto mal na sociedade, que faz tanta merda com as pessoas, parece que você começa a enxergar o mundo dessa forma. Então o traço dele combina muito bem com a história aqui, toda essa patifaria, né, que aconteceu nesse colégio. Aqui são eles no colégio, ó, fazendo o que eles faziam lá no dia a dia. Ele começa a ficar revoltado. Ele acaba, tipo assim, infringindo as leis, né, do colégio de propósito, porque ele está revoltado com tudo aquilo que está acontecendo. Mesmo que ele não fale, ele começa a fazer coisas que, tipo, ele começa a fumar no colégio, que é coisa que ele não fazia. Ele começa a beber no colégio, coisa que ele não fazia. Então, assim, acaba que isso mais atrapalha ele como ser humano do que ajuda, sabe? Porque isso levou ele querer, sei lá,
querer sair de alguma forma ali daquela realidade e começar a fazer tudo quanto é coisa que tinha de errado só para provocar, sabe? Meio que tentando, sei lá, dar o troco no colégio, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que isso não funciona, né? E inclusive ele teve problema com o alcoolismo, depois ele consegue tratar e tal. Aqui é uma página bem louca, ó, que ele tá bem chapado aqui. E aí, ó, dá uma olhada no jeito que ele desenha. Inclusive na quarta capa aqui, ó, tem esse desenho colorido, ó. Então, assim, cara, é um quadrinho trata de um tema muito sério, é um quadrinho muito top, muito bom mesmo, que é uma lição de vida. Eu adoro esses quadrinhos que pega, tipo, história real e pra contar, e ela traz um porquê de contar aquilo, sabe? Ela te traz uma bagagem de vida que você não tem, sabe? Que outra pessoa pode ter e te agrega, sabe? Então eu achei bem bacana. O lance que eu falei sobre um amigo dele, de passar os traumas adiante, é que lá quando ele é na fase adulta, depois que ele já está estabelecido, sabe, como quadrinista e tal, ele reencontra um dos amigos dele e o cara virou um lixo, sabe? Tipo assim, virou um lixo no sentido assim, a vida dele virou um lixo, sabe? O cara replica tudo que acontecia lá com as filhas, pelo jeito, pelo que ele falou, né? O próprio Glenn aqui fala que, tipo assim, ele não sabia se o cara tava falando a verdade ou não, mas o cara fazia as mesmas coisas com a filha que o diretor fazia com ele. O cara, tipo, tem um emprego de merda, tá mal de saúde, engordou, perdeu os dentes, sabe? Tipo, viveu uma vida de merda. Ele resolveu se entregar, sabe? Depois do que ele passou. Então, assim, cara, é bem bacana. Eu gostei pra caramba. Como eu disse pra vocês, não sou fã desse traço, mas nessa HQ, como recurso narrativo, casa como uma luva, sabe? Então vale a pena, um quadrinho que eu indico pra vocês. E fica aqui minha resenha sobre Sherlock Manor, um quadrinho que eu já queria faz tempo, e que se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui na descrição, lembrando que pegando pelo link aqui do canal, você não paga nada a mais por ele, beleza? E ajuda o canal indiretamente. É isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo, de resenha ou não, quem sabe. Mas a gente se vê lá. Valeu, um abraço.